Ai, chegou o grande dia da gente fazer uma tour pela minha estante. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é um convite que eu recebi do Sesc Campo Limpo aqui em São Paulo para gravar um vídeo falando para vocês um pouco acerca de literatura LGBTQIA+. E embora eu tenha feito uma piadinha, uma provocação de que a gente faria uma tour pela minha estante, os livros que eu escolhi para falar um pouco sobre hoje são todos livros que eu tenho e eu acho que pode ser um bom caminho de indicar leitura para vocês. O que é exatamente literatura LGBTQIA+? E por que é importante fazer essa pergunta? Quando a gente pensa na literatura, a gente tem gêneros literários, já falamos disso aqui no canal, e dentro de gêneros literários a gente vai encontrar subgêneros. Então, por exemplo, quando a gente está falando do romance, né, que é um gênero literário, dentro do romance vai existir o romance de ficção científica, o romance histórico, a gente vai ter um romance de costumes. E esses subgêneros, eles são formas de organizar o gênero. Além disso, também existem movimentos dentro dos gêneros literários, ou seja, o modernismo, o romantismo, o neoclassicismo, né, o gótico. E todos esses movimentos, essas escolas de pensar a arte, vão trazer consigo alterações ao material e à forma da literatura. E aí você pode me perguntar, Mas, dona Ritinha, literatura LGBTQIA+, é uma escola literária, um movimento literário? É um subgênero literário? E a resposta é depende, né? Vamos pensar juntas. Quando a gente vai pensando nessas escolas ou movimentos da literatura, do modernismo para cá, a gente parou de escolarizar os movimentos artísticos espontâneos. Então, mais ou menos do modernismo para cá, a gente chama tudo que está sendo produzido de literatura contemporânea. Então, quando Jack Kerouac escreve On the Road, na estrada, ou quando a Clarice Lispector escreve A Paixão Segundo GH, esses dois romances, embora muito distintos, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, estão colocados em um pé de igualdade temporal. Eles pertencem à contemporaneidade. E essa é uma questão para que a gente pense, porque olha só, quando a gente pensa em literatura negra, né, precisa estabelecer qual é o nosso referencial. Para que a gente considere uma obra da literatura negra, basta que o autor ou a autora seja uma pessoa preta? Basta que os personagens sejam pessoas pretas? Basta que a questão aqui abordada seja uma questão da negritude? Por exemplo, tem esse autor francês, o Jean-Marie Gustave Leclézio, que é Prêmio Nobel da Literatura em 2008, que escreveu, por exemplo, O Africano, que escreveu, por exemplo, Peixe Dourado, né? E essas obras, elas se debruçam sobre a questão tanto da colonialidade quanto a questão da raça, da racialização dos povos e do conflito racial. Mas o autor é um homem francês, europeu e branco. Então, essas obras são obras da literatura negra? Quando eu lanço essa problemática, eu acho que a gente começa a entender como é delicada essa discussão e como é importante que a gente se instrumentalize para fazer ela da melhor forma possível. Em 2017 e 2018, o mundo foi tomado por um blockbuster, né? Conhecido como Call Me By Your Name, né? Que eu não sei a tradução, me chame por teu nome, sei lá. Que era a historinha do menino que se apaixonava pelo aluno do pai dele, nananã, no final dá tudo errado. Quer dizer, dá tudo errado ou dá tudo certo? Dar errado é se separar? Dar certo é ficar junto? O que é o primeiro amor? E o que é o primeiro amor de uma pessoa LGBTQIA+? E a compreensão da família, que papel desempenha nisso? E como é assumir um relacionamento LGBTQIA+, dentro de uma sociedade que pode ser homofóbica, como por exemplo a italiana. Tá entendendo que todas essas provocações que eu estou aqui colocando são levantadas através de uma obra que está inserida numa nova perspectiva? Por quê? O autor, que é o Andrei Esman,
que é um egípcio americano, né? Ele tem uma ascendência egípcia e mora nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos, escreve em inglês, né? Ele foi para Harvard estudar, né? Inclusive tivemos um trelelê ali, mas isso fica para outro vídeo. Esse autor, quando está formulando a sua obra, quando está dando forma a esses conteúdos, está falando a partir de uma perspectiva e muito provavelmente de uma vivência e, ainda por cima, de um tipo de sensibilidade. Ser de um grupo social, pertencer a uma etnia, é ter uma vivência, seja ela de gênero, de raça, de classe, desenvolve nos sujeitos uma sensibilidade. E essa sensibilidade é capaz de capturar certas estruturas de sentimento, ao passo que outras não. É capaz de desnudar ou desvendar certos mecanismos e movimentos de funcionamento de uma sociedade e outros não. Então, agora, no século XXI, é importante que a gente olhe para a literatura e tenha consigo esse arcabouço, esse cabidal de ferramentas para destrinchar as nossas obras de arte, para olhar para elas com um olhar mais indagador, mais inquisitivo, a fim de descobrir qual sensibilidade foi possível para que essa obra fosse projetada e qual é a configuração social a partir da qual essa obra emerge e o que a obra é capaz de nos informar sobre a configuração. E nessa parte inicial, introdutória do vídeo, eu, além de problematizar esse nosso entendimento do que é exatamente uma obra de literatura LGBTQIA+, é preciso problematizar o que é literatura, né? É claro que eu não me pretendo fazer isso num vídeo curto, porque a gente poderia levar 2 horas, 6 dias, um semestre fazendo essa discussão. Aqui, o que eu quero diferenciar com vocês é que a palavra literatura carrega consigo uma ambivalência, né? Quando a gente fala sobre literatura médica, a gente não está exatamente falando sobre uma obra de arte, certo? Sobre uma escola, um fazer artístico. A gente está falando sobre todo o conhecimento produzido por essa classe dos médicos que ganha forma em literatura, né? Então, uma revisão da literatura médica para escrever um artigo, para escrever um paper, para escrever um livro. Quando a gente fala, então, sobre literatura LGBTQIA+, a gente está falando sobre 2 campos distintos, um artístico e um de epistemologia, de fazer do saber. Aqui eu vou trazer exemplos sobre esses 2 campos distintos da literatura. Eu gostaria de começar as nossas indicações com um clássico da literatura LGBTQIA+, que vai acontecer ali no século XIX, né? E portanto, com protagonismo masculino, né, moçadinha? Porque vocês sabem, o mundo é esse lixão dos meninos. Aí, pensa aqui comigo. Clássico, literatura, LGBT, provavelmente G, né, do século XIX. O que veio na sua cabecinha? Se veio Oscar Wilde, você vai ganhar o selo colonizada. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil a gente produziu uma peça de literatura LGBT muito antes da Inglaterra, muito antes do Oscar Wilde. Eu tô falando de O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, de 1895. Para vocês terem uma ideia, o De Profundis, né, das profundezas, que todos os escritos que o Oscar Wilde fez enquanto estava na prisão, porque na Inglaterra ele foi preso por indecência grosseira, por se apaixonar por um outro rapaz, né? Então, enquanto o Oscar Wilde está preso e ele escreve esse Das Profundezas, inclusive tem uma carta na qual ele fala sobre os sentimentos dele por esse outro rapaz, é de 1897. 2 anos depois, e uma carta confessional, claro que tem arte aí também, mas uma carta confessional. 2 anos depois de, no Brasil, a gente já ter produzido um romance. Aliás, cá entre nós também, e uma curiosidade da Letras, eu tive um professor lá, o Marcos Soares, eu já falei dele aqui no vídeo Muito Obrigada, que me contou uma vez que num bate-papo com o Roberto Schwartz, um dos maiores críticos de literatura do Brasil, o Roberto disse para ele que uma das melhores obras, sem dúvida, da literatura brasileira do século XIX era O Bom Crioulo. Mas, dona Ritinha, abri aqui a Wikipedia, né? Abri aqui meu Glooglis e vi que o Adolfo Caminha não é viado. E eu vou falar primeiro, será?
né? Porque tem essa coisa de estamos no século XIX, né, gente? O outro lá, põe ele na tela, Rochelle, o Oscar Wilde, né, fez que era viado e foi preso, gente. Fez que era viado e tomaram as propriedades dele, né? Tem toda a história aí, depois você joga no Google. A primeira coisa, o Adolfo Caminha era viado? A gente diz... Não sabemos. Século XIX, né, moçada? Tem essa coisa punitiva da sociedade se organizando, a era vitoriana a plenos pulmões, etc. Mas o que a gente sabe é que o bom crioulo tensiona uma estrutura desigual, violenta e problemática do racismo e do machismo, da misoginia na sociedade brasileira. A gente vai acompanhar dois personagens, o Amaro e o Alexio, vou chamar ele de Alexia Twister, que são um homem negro ex-escravizado que vai encontrar uma forma de ascender socialmente entrando na marinha e por ser uma pessoa exemplar vai ganhar esse título de o bom crioulo, o que já é material para a gente problematizar. Porque se alguém precisa ser chamado de o bom crioulo, é porque a sociedade brasileira do século XIX acredita que o crioulo é mal, né? Percebeu? Mas enfim, tem muita coisa aqui para ser debatida. E existe uma perspectiva também de que essa relação interracial de um homem negro ex-escravizado e desse homem branco loiro de olhos azuis, né? Porque a obra faz questão de salientar essa distinção, o que ela tensiona para nós, né? Aqui já está colocada uma questão de objetificação e fetichização do homem negro gay. Aqui já está colocada uma questão da impossibilidade de um afeto legítimo entre seres humanos que não ocupam posição de humanidade estabelecida numa sociedade. Se eles não são entendidos como igualmente humanos, o amor entre eles também não é um horizonte histórico possível. Preciso nem contar para vocês que o romance termina com navalhada e morte, né? Ups, contei! A segunda obra que eu trouxe é Devassos no Paraíso, do Trevisan, né? Se vocês não leram essa obra, eu vou confiscar a carteirinha de LGBT de vocês. Estou brincando, mas está a recomendação aqui. Devassos no Paraíso é um trabalho seminal da literatura LGBT no Brasil, porque ela investiga a LGBTidade desde o Brasil colônia até os dias de hoje. E essa obra vai nos ajudando a compreender a nossa concepção identitária e as nossas questões políticas em uma perspectiva histórica, muito bem documentada, muito bem referenciada. Eu gostaria de destacar aqui um ponto sobre a LGBTidade e o Brasil colônia que é interessantíssimo. Existe índio gay? Além de uma pergunta, essa é também outra referência literária, do Estevão Rafael Fernandes, né? Aqui a questão é, gente, se a gente volta lá para o Brasil colônia, 1614, a gente tem uma história muito emblemática da civilização europeia e da civilização dos povos originários. O Tibira, que era um índio tupinambá, foi executado depois de ser preso e torturado, numa morte emblemática que entra para a história, na verdade entrou para a história escondida. Depois As LGBT engajadas? Fizeram questão de colocar isso na história. Mas essa execução entra para a história brasileira porque o crime de Tibira foi punido da mesma forma que um crime de leso à majestade seria. Ou seja, se você atentasse contra o rei de Portugal, seria tão grave quanto ser viado, né? Esse era o crime do índio Tibira. Aliás, crime, eu indiquei, existe índio gay, porque todos os povos originários no continente americano, ou seja, lá do Canadá até a Patagônia, todos os povos que estavam aqui não tinham entendimento de gênero como binário. As possibilidades de gênero e de sexualidade eram infinitas. A gente tem, aliás, literatura produzida no século XVII, 1600 e qualquer coisa, de padres escrevendo sobre as populações indígenas, as populações originárias brasileiras, falando que
as coisas que eles faziam era de um povo que não tinha nenhuma vergonha, né? Ou seja, gente, nasci no século errado. A gente precisa pensar que esse olhar do colonizador e essa violência do colonizador é uma marca profundíssima na gênese da nossa identidade. Eu estou colocando aqui duas obras de literatura, uma de ficção e uma científica, que problematizam, que tensionam a nossa questão racial brasileira, né? O primeiro romance, ao falar de relacionamentos interraciais dentro de uma perspectiva LGBT, e Devassos no Paraíso, ao problematizar a questão colonizador-colonizado e a violência que existia aqui. Então tinha esse missionário francês, o Yves Devray, que aprisionou, capturou, torturou e sentenciou à morte o Tibira. Torturado e sentenciado por esse missionário francês, teve seu corpo amarrado a um canhão e explodido com ele em vida, né? Esse assassinato, ele é um assassinato emblemático, porque ele dá cabo dessa violência de gênero e desse preconceito e dessa LGBTQIA+ fobia que existe nesse continente que pretendeu colonizar o planeta, que é a Europa. A próxima obra que eu gostaria de indicar para vocês também não é ficção. Vou deixar as ficções agora para o último bloco. Mas antes, eu queria falar sobre a história do movimento LGBT no Brasil. Esse livro tem a organização de 4 intelectuais fantásticos, o James Green, o Renan Quinalha, o Márcio Caetano e a Marisa Fernandes. Mas, em especial, eu quero dividir com vocês um dos meus capítulos preferidos, não é porque uma grande amiga minha escreveu, não, mas é o Violência e Dissidências. Um breve olhar às experiências de repressão e resistência das travestis durante a ditadura militar e os primeiros anos da democracia. Esse artigo foi escrito pela Helena Vieira e pelo Yuri Fracaroli. E nesse artigo a gente vai entender quais eram as possibilidades de organização e resistência das travestis no Brasil. E apoiada na literatura produzida até então, nos registros, nas investigações, a Helena vai lançar um olhar sobre como estão dadas as possibilidades, né, de sobrevivência, resistência e combate das pessoas LGBT, em especial das travestis no Brasil, olhando para o Sudeste, para o Nordeste, mas também para outras regiões do nosso país. E eu acho importante salientar porque nós somos, de certa forma, colonizados. Lembra do carimbo lá no comecinho do vídeo? Por quê? Todas as minhas amigas, amigue e a internet e tal, faz um rebuliço por causa de Pose, por causa de Paris is Burning, por causa de Legendary, né? Tô deixando várias referências porque eu sou assim, menina. Me pede pra falar de uma coisa, eu vou... Põe tentáculos em mim, Rochelle. Obrigada. E aí eu estou dando essas referências só para que a gente possa usar isso aqui também como uma provocação de como esse entendimento pode ser infinitamente complexo e complexificado. Estou falando isso porque selo de colonizada é quando todas nós estamos absorvendo esse conteúdo norte-americano ou do norte global e falando: ah, beleza, entendi, olha como era, olha como essas pessoas se organizaram, olha como elas... Tá, mas e a gente? E quando a gente não é capaz de pensar a nossa realidade, e quando as nossas ferramentas e material de pensamento é todo importado e não é produzido na nossa realidade, que tipo de pensamento a gente vai ter? E que tipo de alternativas à realidade a gente vai pensar? Eu sou defensora de um tipo de estudo da literatura, mas de tudo no geral, que nos possibilite a ter uma postura anticolonial, decolonial. Ainda que eu me valha de muitas ferramentas trazidas do norte global, por exemplo, o marxismo, né? Mas estou fazendo esse convite aqui para vocês apenas para que a gente saiba, no Brasil a gente produz literatura e ciência e arte de altíssima qualidade de referência. E a gente pode, com as indicações, com o treino, se instrumentalizar para pensar a nossa realidade sem precisar de um referencial estrangeiro toda vez que a gente fala. Porque a gente sabe, né? As coisas são levadas muito mais a sério quando a gente põe um referencial estrangeiro. Estou falando por experiência própria.
Não posso encaminhar para o último bloco sem falar da minha preferidinha, a Gayle Rubin, né? Você sabe, gente, aqui no canal eu sempre disse isso. Você quer que alguma coisa seja bem feita, dá para uma sapatão fazer. E é isso que a Gayle Rubin fez, tá? Ela que além de LGBT também era ativista do movimento BDSM, né? Bondage, lá dos Estados Unidos. Ela escreveu aqui Políticas do Sexo, esse livrinho que eu estou segurando, é uma coletânea de 2 artigos dela dos anos 60 e 70. E a Gayle Rubin é a primeira pensadora a produzir uma ciência engajada com o tempo ali que ela estava vivendo nos anos 60, de confronto, de conflito social, e ela é a primeira pensadora a articular o sistema sexo-gênero, né? Todas as nossas reflexões, quando a gente pensa sexo-gênero, são de alguma forma debitárias a essa pedra fundamental que foi colocada ali. Quando a Gayle Rubin vai arrumar briga com o seu Carlinhos, com o Engels, com o Lévi-Strauss, né? Por que não com o Freud? E quando ela vai tentar usar esse material de referências canônico, que era usado para pensar sexo, para falar, existe um outro sistema operando aqui, além do sexo fisiológico, biológico, genético, o que vocês quiserem, que é um sistema de gênero, culturalmente construído, socialmente prescrito, e existe uma tensão produzida quando sexo e gênero entram em desalinho. Quase como se genitália produz sexo, sexo produz gênero. E qualquer desalinhamento nesse castelinho, pipi produz homem, homem produz masculinidade. Qualquer peça que a gente troque faz o castelo ruir. O engraçado é pensar que quando o castelo rui, a gente está falando da nossa organização social. A gente recebeu sociedades que se organizaram através de trabalho sexual, através de distinção de possibilidades de gênero. Esse gênero faz isso, aquele gênero faz aquilo. E quando a gente começa a questionar essa pretensa estabilidade, a gente está mexendo nas bases da sociedade. Para encerrar e terminar da forma que eu comecei, através da ficção, eu vou indicar 2 obras maravilhosas de 2 pessoas que são muito queridas para mim. Inclusive eu tenho as 2 obras autografadas, porque eu sou dessas, né, amores? Que é E Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira, e O Guardei no Armário, do Samuel Gomes, né? O meu tá emprestado. Aliás, se você estiver assistindo esse vídeo, me devolva. Essas 2 obras tratam, lá como eu falei no início do vídeo, de perspectivas e de sensibilidades distintas que capturam e submetem a um processo artístico visões de mundo diferentes. A Amara está usando as lentes da transgeneridade, da questão da travesti, da prostituição e da literatura para produzir uma das obras mais fascinantes que eu li na minha vida. Já o Samuel Gomes está falando a partir da experiência da negritude, né? De um homem cisgênero, negro, gay, dentro de um sistema colocado na periferia, dentro de uma realidade englobada pelo neopentecostalismo. Então, essa perspectiva, e o livro se chama Guardei no Armário, e é uma provocação sobre o que pode ser assumido e mostrado e o que não pode em quais realidades, é uma perspectiva que fala da realidade de um homem negro, gay, numa periferia capitalista, em um contexto de opressão religiosa quase fundamentalista. E essas 2 obras são retratos do nosso tempo histórico e das nossas organizações sociais. E através da análise da arte que está ali colocada, a gente consegue perceber movimentos da nossa sociedade. Esse é um dos meus assuntos preferidos, quem conhece aqui o canal sabe, e eu poderia ficar falando dele por horas, né? Ou quem sabe um semestre, não estou dando ideia, tá, Sesc? Mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado das referências, que vocês busquem lê-las para que a gente possa, quem sabe, caminhar juntos na construção de um outro futuro possível. É isso. Um beijinho. Tchau.